Bom, então olha só. Hoje a gente vai falar sobre equação vetorial do plano. Aliás, sobre equação do plano, sobre todas elas. Mas antes disso, vamos aproveitar para relembrar a equação da reta, até para a gente fazer um comparativo entre a equação da reta e a equação do plano. Bom, então vamos aqui começar relembrando. Deixa eu ver aqui uma outra cor. Então é bom que o pessoal que não é meu de cálculo não tem aula de cálculo hoje, né? Então eu posso terminar essa aula aqui na hora que for necessário, né? Se eu precisar postergar um pouquinho, eu posso, que bom. Então vamos lá, vamos falar novamente sobre a equação da reta. Pensa o seguinte aqui comigo, ó. Se eu pegar aqui uma reta qualquer, essa reta está no espaço, tá? Para eu determinar essa reta, quer dizer, ou melhor, essa reta ela já fica determinada se eu te der um ponto qualquer dela, se eu te falar, ó, essa reta aqui passa pelo ponto A, aí eu te dou as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A são x0, y0, z0. Aí a gente fala, ó, a reta passa pelo ponto A e essa reta tem a direção do vetor V, de componentes A, B, C. Por que sumiu ali o vetor? Ela tem a direção do vetor V. Isso quer dizer que se eu pegar esse vetor, ó, vamos ver se vai dar certo. Se eu pegar esse vetor e trouxer para cá, ele vai se encaixar em cima da reta, tá vendo? Porque tem a direção desse vetor. Mas o vetor, ai que legal, ó, o vetor é uma entidade móvel. Então, ó, tá vendo que é o mesmo vetor? Quando eu ando com ele, ó, eu estou mantendo a direção dele, porque está andando paralelo. Eu estou mantendo a direção e o sentido e o tamanho. Então, é o mesmo vetor. Enfim, se eu te der um ponto da reta e um vetor que dá a direção da reta, a reta está determinada. Porque pensa, se eu fizer o contrário, ó, te falo, ó, eu quero saber qual é a reta que passa por esse ponto B e que tem a direção, vou pegar aqui uma outra direção, e que tem a direção do vetor, desse vetor V aqui. Só tem uma reta que passe por esse ponto, gostei dessa forma de fazer, hein? Que passe por esse ponto e tem essa direção, que é uma reta aqui, ó. É só trazer o vetor para cá, só tem essa reta. Eu não estou conseguindo colocar exatamente em cima, mas enfim. Aqui o pontão. Só tem uma reta que tem a direção desse vetor e passa pelo ponto. Ou seja, o que eu estou querendo te mostrar é que, de fato, dado o vetor diretor, como o próprio nome está dizendo, vetor diretor é o vetor que dá a direção da reta, e um ponto pertencente à reta, a reta fica determinada. Beleza. Mas como é que eu faço a equação dessa reta? Bom, a melhor forma de trabalhar com a equação da reta é o que a gente chama de equação paramétrica da reta. As equações paramétricas, o nome já está dizendo paramétricas, porque elas são em função de um parâmetro t. As equações paramétricas da reta são assim, ó, minha reta R vai ser o x, o y e o z. Tudo bem? O x, o y e o z. Ei, o x, o y e o z. Aí, primeiro a gente coloca, quer dizer, o termo independente em cada uma dessas expressões vai ser a coordenada do ponto por onde essa reta passa. Então, aqui eu vou botar um x0, aqui eu vou colocar um y0, aqui eu vou colocar um z0. Aí você pode se perguntar assim, pô, mas calma aí, cara, essa reta passa por infinitos pontos. Então, na verdade, esse x0, y0, z0 pode ter outros valores também, né? Claro, porque se ao invés de você pegar o ponto A, você pegar o ponto B, as coordenadas desse ponto B, aqui, ó, são outras. Beleza, então isso aqui pode mudar, né? Dependendo de qual ponto você pegue. Mas continua determinando a mesma reta. Tá. Aí mais
Eu vou pegar as componentes do meu vetor diretor. A, B e C, que são as componentes do vetor diretor, vezes o meu parâmetro T. Então, aqui, os coeficientes do meu parâmetro T são as componentes do meu vetor diretor. E os termos independentes em cada expressão são as coordenadas do ponto que eu peguei. E o T é um parâmetro qualquer. O que quer dizer isso? Ó, vou te explicar o que quer dizer isso. Olha só que maneiro. Não. Ai, já fiquei feliz de saber que eu posso terminar essa aula a hora que eu preciso, que eu fico mais relaxada para fazer as paradas legais. Ó, essa forma de escrever as equações paramétricas, ao invés de escrevê-la assim, eu posso escrever assim. Ó. E eu vou abrir lá o GeoGebra para você ver que maneiro. O x é x0 mais AT. O y é y0. Não preciso escrever igual. É y0 mais bt. E o z é z0 mais c vezes t. Isso é outra forma de te mostrar a equação paramétrica. O que quer dizer que às vezes não entendem direito essa história do parâmetro t, sendo t um número qualquer? Ó, vou abrir o GeoGebra. Eu tenho que abrir o GeoGebra 3D, né? Porque a gente está trabalhando com a reta no espaço. Então, vou abrir lá. O GeoGebra demora para carregar para caramba. Aí o padrão dele é o 2D, eu venho aqui, janela 3D. Aí tá lá o GeoGebra 3D. Olha só como é que o Maple sabe, ó. O Maple. Olha só como é que o GeoGebra sabe, ó. Te falei que isso aqui é uma forma, né, de escrever a equação da reta. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Uma reta R que seja, vou atribuir valores aleatórios aqui. 1 mais t, 2 menos 3t e 5 mais 2t. Sendo t um número real. O que quer dizer isso? Primeiro, a equação paramétrica ela é legal porque ela mostra explicitamente quem é o vetor diretor desta reta. Por quê? O vetor diretor tem como componentes os coeficientes do parâmetro t. Ou seja, apenas de olhar para a equação dessa reta, eu sei que o vetor diretor dela é 1, menos 3 e 2. Então, essa reta tem como vetor diretor 1, menos 3,2. Quer ver? Quero mostrar isso para você lá no GeoGebra. Aqui não tá. Se eu diminuir, se a gente vai conseguir enxergar lá. Não, ó, tá vendo? O que eu queria não aparece. Enfim, vou colocar aqui na entrada. Primeiro eu vou colocar esse vetor. Pensa aqui comigo. Se eu puser só 1 menos 3, 2, o GeoGebra não sabe se isso é um ponto ou um vetor. Como é que ele vai saber? Se eu puser com letra maiúscula, ele considera um ponto. Se eu puser com letra minúscula, ele sabe que é um vetor. Então, eu vou colocar V igual, e aí coloco lá 1, menos 3,2. Olha que maneiro, cara, como ele sabe. Olha lá, tá vendo? Já sabe que é vetor, já colocou até nessa anotação de vetor. Agora, eu queria que aparecesse aqui para a gente poder ir olhando lá. Mas, tudo bem. Vou escrever a equação da reta para você ver que ele também vai saber. Daqui a pouco eu te mostro, tá? O gráfico. Porque não está aparecendo. Então, a equação da reta ficou. Vou escrever, ó. R igual. Aí, 1 mais t. 2 menos 3t. 5 mais 2t.
Agora deixa eu mostrar aqui. Olha que maneiro. Vamos gerar para você ver isso melhor. Ó, tá vendo? Que ele fez aqui o vetor 1 menos 3, 2, e aqui a reta. E tá vendo que os dois têm a mesma direção, ó? Os dois têm a mesma direção, são paralelos. Então, essa é a reta que passa pelo ponto. Qual era o ponto? Passa pelo ponto 1, 2, 5. Ah, não escrevi aqui, deixa eu escrever. O ponto A é o ponto, é a parte do termo independente, ó. 1, 2, 5. Aí eu vou pegar esse ponto para você ver que de fato ela passa por ele. Como é que ele vai saber que é um ponto e não um vetor? Vou colocar a letra maiúscula. A igual, aí ele sabe que é ponto. 1, 2, 5. Tá vendo? A reta passando pelo ponto A. Só que é o que eu te falei, essa reta passa por infinitos outros pontos. Como é que eu encontro outros pontos dessa reta? Por exemplo, ó, quero encontrar outro ponto dessa reta. Para eu encontrar outro ponto dessa reta, basta eu atribuir um valor qualquer ao t. Porque eu estou dizendo que a equação dessa reta é 1 mais t, 2 menos 3t e 5 mais 2t para qualquer t pertencente a R. Então, ó, vou atribuir um valor aleatório. Por exemplo, se o t for igual a 1. Se o t for igual a 1, eu vou encontrar um ponto B, que vai ser, vou substituir lá. 1 mais 1, 2. O t é 1. 2 menos 3 dá menos 1. E 5 mais 2 dá 7. Isso quer dizer que o ponto B também pertence à reta. Daqui a pouco eu vou jogar lá, você vai ver que vai passar por ele também. Vou pegar um outro valor aleatório para o t. Vou pegar agora t igual a menos 1. Eu já vi que se pegar 2 vai ficar muito grande lá. Então, t igual a menos 1. Vou encontrar outro ponto C também pertencente a essa reta. Substitui, ó, 1 menos 1, 0. 2 mais 3 vai dar 5. E 5 menos 2 vai dar 3. Todo mundo está acompanhando, né? Se perder, me fala, que eu paro e explico de novo. Então, ó, descobri mais dois pontos. 2 menos 1, 7, 0, 5, 3. Vou pedir para o GeoGebra colocar esses pontos lá. 2 menos 1, 7, 0, 5, 3. 3 menos 1, 7. Ponto B, ó. Ponto C. Tá vendo? Qualquer valor que a gente atribua ao T, a gente vai encontrar um ponto pertencente à reta. Viu que legal? Vou colocar numa posição assim, ó. Numa posição assim, ó. X, Y, Z, e a gente vê bem que o vetor diretor é paralelo à reta. Legal, né? Deixa eu fazer um print aqui para a gente jogar para lá, para botar essas informações lá. Vou te falar, eu não vejo a hora da gente voltar para o presencial, mas eu vou sentir muita falta, sabia? Eu acho isso um luxo, ter essa ferramenta do OneNote, do GeoGebra, sabe? Poder estar explicando uma coisa e nem ter pensado nisso com antecedência, mas na hora ali ter a ideia, pô, vou abrir o GeoGebra, vou mostrar tal coisa que vai ficar legal, sabe? Ter essa velocidade aqui, ter esse recurso, às vezes coisas que eu não consigo mostrar no GeoGebra, que eu preciso do Maple, abrir o Maple, enfim, isso realmente eu vou sentir falta na hora que a gente está no presencial. Mas não dá para ter tudo, né? Aí vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever essas informações, ó. Então, aqui a gente tem a nossa reta. E olha, aquilo que eu falei, na verdade não me lembro se eu falei para vocês. Se não falei, vou falar agora. Todas essas aulas que estão no seu caderno, né, feitas aqui no OneNote, você consegue exportar em PDF. Aliás, você tem que fazer isso antes de eu fechar o curso, antes de acabar o período. Porque na hora que acabar o período, que o curso é fechado, aí você não tem mais acesso ao material. Então, se você quiser guardar isso, porque na hora lá de álgebra 2, quando você tiver dúvida em alguma coisa para você poder olhar, porque provavelmente você não tem caderno, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó. Tá vendo? Clicou aqui, lá no teu caderno. Clicou aqui, aí vem aqui, arquivo. Ó, exportar
Tá vendo? Exportar PDF. Olha como fica maneiro. PDF exportar. Eu vou salvar aqui em download só para te mostrar. Olha que legal que fica. Mas a gente transformou num PDFzinho. Ó. É porque aqui eu não escrevi nada ainda, mas olha lá a parte que eu escrevi, ó. Ó que maneiro. Você fica com isso como se fosse um caderno teu. Só que você tem que fazer isso antes do curso fechar, senão você não vai mais ter acesso. Se você achar interessante também, né? Obviamente. Então, se você achar interessante, você pode pegar todas as aulas que estão lá em caderno e fazer isso, exportar em PDF e salvar na tua máquina. Você não precisa nem imprimir. Quem tem facilidade para imprimir isso, pode até imprimir isso colorido, cara. Fica igual um caderninho, fica igual uma apostila. Mas isso só quem tiver facilidade para imprimir, porque vai gastar tinta pra caramba, né? E isso também eu acho que só vale a pena se você tiver a possibilidade do colorido, porque o colorido é que facilita a visualização. Mas então, não quero imprimir não, que vai gastar muito papel, muita tinta. Beleza, salva no teu computador em PDF. Aí quando você tiver dúvida, período que vem, em álgebra 2, alguma coisa que você não lembrar, você vai lá e abre. Entendeu? Bom, enfim, tá. Aí aqui a reta, ó. Então isso aqui é a reta, vou escrever essa equação aqui. 1 mais t, 2 menos 3t e 5 mais 2t. Aí, ó, aqui o ponto A é aquele ponto lá, ó. 1, 2, 5. Ponto B é o ponto que a gente encontrou, atribuindo t igual a menos 1. B, 2, menos 1, 7. E o ponto C, 0, 5, 3. E esse é o vetor diretor. 1, menos 3, 2. Que se eu arrastar ele, ele se encaixa aqui em cima da reta. Porque ele tem a mesma direção da reta. Tá legal? Bom, as equações que eu mais gosto para reta são as paramétricas. Exatamente porque a gente consegue... Quer dizer, a gente consegue. Porque a gente tem de forma explícita as componentes do vetor diretor e um ponto da reta. Só que existem outras formas de trabalhar com a equação de uma reta. Mas isso aqui é uma bobagem, sair decorando tudo. O importante é você trabalhar, você saber trabalhar com a equação paramétrica, porque a partir dela você tira todas as outras. Então, se você sabe que as equações paramétricas, aqui nesse exemplo, as equações paramétricas dessa reta são x vale 1 mais t, é esse primeiro aqui. O y vale 2 menos 3t. E o z vale 5 mais 2t. Então, observa que se a gente isolar, já que tem t em todas as equações, a gente pode isolar o t em cada uma das equações para poder igualar, para tirar uma relação entre eles. Então, ó, por exemplo, da primeira equação, a gente tira aqui t é x menos 1. Passei 1 para lá, t igual a x menos 1. Na segunda equação, a gente tem 3t, passei o 3t para o primeiro membro, igual a 2 menos y. Portanto, o t é 2 menos y sobre 3. E da terceira equação, a gente tem 2t igual a z menos 5. Então, o t é z menos 5 sobre 2. Só que o que aconteceu aqui? A gente encontrou de 3 formas diferentes o valor do t. Olha lá. A gente encontrou que o t é x menos 1, a gente encontrou que o t é 2 menos y sobre 3 e que o t é z menos 5 sobre 2. Isso tudo é t. Se isso tudo é t, é só igualar os 3 valores. Né? Eles têm que ser iguais, porque todos eles valem t. Então, ó, daqui eu tiro que x menos 1 é igual
a 2 menos y sobre 3, que é igual a z menos 5 sobre 2. Isso é o que a gente chama de equações simétricas da reta. E aí, se eu quiser voltar, se eu tiver equação simétrica, já que eu gosto da paramétrica, porque a paramétrica está explícito as componentes do vetor diretor, se eu tiver simétrica e quiser voltar para a paramétrica, é só fazer o caminho inverso. Ou seja, pensar assim, todos esses valores são iguais. Então, eu vou igualar isso tudo a t. Olha lá, o t que eu tinha aqui, ó. É só igualar tudo a t e resolver cada uma das equações. X menos 1 igual a t, aí isolo x. X igual a t mais 1. Tá lá. Aqui, ó, x igual a t. X igual a t mais 1. Aí 2 menos y sobre 3 igual a t, faz produto cruzado e acha o y. Você vai descobrir que o y é 2 menos 3t. E assim por diante. Z menos 5 sobre 2 igual a t, faz produto cruzado, vai dar z igual a 2t mais 5. Que era o que você tinha lá. Tá legal? Então, isso é equação simétrica. Beleza. Bom, aí, isso aqui é o que você tinha que ter visto, né? Que eu falei uma parte na aula passada e outra parte eu pedi para você assistir os vídeos. Tá. Então, já sei fazer equação de reta. Agora, eu quero fazer equação de um plano. Para eu fechar a reta, eu só precisava de duas informações, que eram um ponto pertencente à reta e um vetor que desse a direção da reta. Ou, por exemplo, 2 pontos pertencentes à reta. Porque se eu conhecer 2 pontos, A e B, eu conheço o vetor diretor, né? Porque o vetor diretor vai ser o vetor AB. Beleza. Só que para eu fechar um plano, quer dizer, para eu determinar um plano, 2 pontos não são suficientes. Eu preciso de 3 pontos que não estejam alinhados. Porque 3 pontos sempre são coplanados. Beleza. Só que dizer que nós temos 3 pontos equivale dizer que... Pensa aqui. Eu tenho aqui um plano. Dizer que esse plano passa pelos pontos A, B, ou melhor, contém os pontos A, B e C, seria o mesmo que dizer que a direção, entre aspas, a direção desse plano é dada pelos vetores AB, por exemplo, AB e AC. Ah, professor, por que você escolheu AB e AC? Podia ser quaisquer dois vetores, você pode escolher quaisquer dois aqui. Quer dizer, não precisava ter sido ele. Não precisava ter sido esses dois, eu poderia ter escolhido AB e BC, tanto faz, quaisquer dois vetores, determinados por esses 2 pontos. E aí, esses são chamados vetores diretores desse plano, que eu chamei lá de U e V. Vetores U e vetor V. Ah, professor, mas o desenho que você está fazendo está diferente do que está aqui, porque eles não estão com a mesma origem. Não tem problema, porque o vetor é uma entidade móvel. Então, nesse desenho que está aqui, eu posso pegar esse vetor V e arrastar para cá para ficar com a mesma origem do U. Porque se eu pegar o vetor e andar com ele, mantendo a direção, o sentido e o tamanho, é o mesmo vetor. Tá, beleza. E aí? E aí, se eu tenho um outro ponto qualquer desse plano, se eu tenho aqui um ponto X qualquer, pertencente ao plano, sendo X de coordenadas X, Y, Z. Então, isso quer dizer que eu consigo encontrar um vetor AX como combinação linear dos vetores U e V. Ou seja, existe uma constante pela qual eu multiplico o vetor U, que aqui está até parecendo que é 1, mas digamos que seja um pouquinho mais do que 1. E uma constante pela qual eu multiplico o vetor V para diminuir nesse caso, né? Para diminuir o vetor V, então aqui eu tenho um lambda, chamei de lambda do U, foi um lambda U. E aqui eu tenho um mi vezes V, tal que lambda U mais mi vezes V vai ser igual ao vetor AX. Ou seja, AX vai ser igual a lambda U. Isso aqui é só para demonstrar, tá? Mais mi vezes V. Então não precisa se preocupar que você não vai ter que fazer isso.
Ou seja, aqui eu estou trabalhando com dois parâmetros. Quais dois parâmetros? O lambda e o mi. Ao invés de ter só um parâmetro que é o t, que a gente usa lá na reta, aqui a gente tem dois, que são o lambda e o mi. Beleza. Aí, melhorando isso aqui, o vetor A vezes x é x menos A, igual a lambda u mais mi vezes v. O que vai me dar x igual ao ponto A, que eu conheço, mais lambda u mais mi vezes v. Isso é o que a gente chama de equação vetorial da reta. Isso aqui, ó, o plano π vai ser um ponto P, que aqui no caso eu chamei de x, ao invés de P, vai ser o A mais lambda 1 mais mi vezes b. Mi vezes b. Para quaisquer lambda e mi reais. Que é isso, aqui eu estou trabalhando com dois parâmetros. Se eu desenvolver essa equação, eu recaio nas equações paramétricas do plano. Só que, para a reta, a equação paramétrica é boa zona. Equações paramétricas. Para a reta, ela é ótima. Mas para o plano, ela não vai ser ótima. Por quê? Porque eu vou ficar com dois parâmetros, lambda e mi. Então, ela fica super complicada. Porque ela vai ficar assim, ó. Se eu chamar, coloquei aqui os componentes. Não. Se eu pegar o U, se que o vetor U tem componentes A, B, C, e o vetor V tem componentes D, E, F, e o ponto A, que é o ponto conhecido, tem coordenadas x0, y0, z0. Substituindo ali, vai ficar assim, ó. O plano π vai ser. Vamos fazer uma analogia com a reta. Ó, x, y, z. Como é que era na reta mesmo, que eu esqueci? Deixa eu colar lá da reta, ó. Aqui na reta, os termos independentes são as coordenadas do ponto. E aí, os coeficientes do parâmetro são as componentes do vetor. Então vou fazer assim aqui também, ó lá. Os termos independentes são as coordenadas do ponto A, x0, y0, z0. E os coeficientes do meu parâmetro são as componentes do vetor diretor. Mas calma aí, aqui eu tenho dois vetores diretores. Por isso que eu tenho dois parâmetros. Então, eu posso pegar, por exemplo, as componentes do vetor U para serem os coeficientes do parâmetro mi. Então, vai ficar assim, ó. A vezes mi, B vezes mi e C vezes mi. Mais as componentes do outro vetor diretor, que é o V, vão ser os coeficientes do parâmetro. Não era mi aqui, era lambda, né? O do U. Aqui é lambda, ó. O do U é lambda, o outro que vai ser mi. Então, A vezes lambda, B vezes lambda, C vezes mi. E aí, agora sim, o mi vai ser com o V, e o V é DF. Então, D vezes mi, E vezes mi, F vezes mi. Isso aqui para quaisquer lambda e mi reais. Isso aí. Aí você fala assim, ai, cara, é complicado pra caramba. É, exatamente. Por isso que aqui eu não gosto de usar as equações paramétricas para o plano. Mas, só vou chamar a atenção aqui, ó. Os coeficientes do parâmetro mi, os coeficientes do parâmetro lambda são os componentes do vetor U. Isso aqui é o lambda. Agora, os coeficientes do parâmetro mi, D, E e F, são os componentes do vetor, as componentes do vetor V. Para te facilitar na hora de estudar, né? Você saber o que é o quê. E lá o mi é o meu parâmetro. Meu parâmetro está aqui. E o A é o ponto.
É o x0, y0, z0, que tem aqui como termo independente. Que é o ponto A. Aí você fala, tá, mas calma aí, cara, isso aqui ficou ruim pra caramba, né? Porque tá enorme, com dois parâmetros, lambda e mi, aí eu vou precisar de dois vetores. Ai, tá muito confuso isso. Tem um jeito mais fácil, não? Tem. Que é a gente trabalhar com o que a gente chama de equação cartesiana do plano. Aqui embaixo, tá? Olha lá. Eu trabalhar com a equação cartesiana. Ah, bom, deixa eu só seguir a sequência que está aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Determine a equação vetorial do plano que passa pelos pontos A, B e C, antes de falar da equação cartesiana. A equação vetorial é essa daqui, ó, que deixa os vetores na forma deles mesmo. Isso aqui é a equação vetorial, deixa indicado os vetores. Então, para a equação vetorial, eu preciso encontrar dois vetores. Porque o que a gente tem é isso aqui, ó. Tá aqui o plano. Aí foi dado o ponto A, foi dado o ponto B e foi dado o ponto C. 3 pontos do plano. Para a gente achar a equação vetorial, a gente vai ter que trabalhar com os vetores. Então, eu vou encontrar dois vetores. É o que eu falei, você pode encontrar dois vetores quaisquer. Eu estou marcando BA e BC, mas pode ser BA e AC, pode ser CB e CA, tudo faz, vai dar no mesmo. Mas aí vou marcar esses dois, vou encontrar esses vetores. O vetor BA é A menos B. A menos B vai ficar 3 menos 7 dá menos 4. 0 menos 4 dá menos 4. Não, 0 menos 4 dá menos 4. E menos 5 menos 7 vai ficar menos 5 mais 7, que é 2. Então, esse é o vetor BA. E o vetor BC vai ser C menos B. C menos B. Vai ficar 1 menos 3. Não, C menos o B. 1 menos 7 dá menos 6. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 1 mais 7 dá 6. Então, esses são os dois vetores. Ah, mas pera. Se eu estou querendo trabalhar com esses vetores como sendo vetores diretores, ao invés de trabalhar com eles para que os números fiquem menores, eu posso trabalhar com dois vetores que sejam paralelos a eles, mas tenham componentes menores. Ou seja, ao invés de trabalhar com esse vetor, eu posso trabalhar com o vetor menos 2 e 1. E aqui trabalhar com o vetor, vou dividir por 3. Menos 2, menos 1 e 2. Ah, mas então não entendo isso direito, cara. Isso quer dizer que o vetor menos 4, 2 é igual ao vetor menos 2, 1? Não sei, estou na dúvida. Vamos ver lá no GeoGebra. Menos 4 e 2. Vou tirar esses, que eu agora não quero mais que eles apareçam. Só que ele está congelado, daqui a pouco descongela. O GeoGebra ele é muito pesado, mas ele é gratuito, né? Então, vai ver aqui. Pronto, ó. Aí sumiu, tá. Aí o vetor, já esqueci, era menos 2 e 1. Para saber que é vetor, eu tenho que colocar uma letra minúscula, então V igual. Menos 2. Aí, ó, fez aqui o vetor. Tá aqui o vetor. Não, mas esse vetor era esse que eu queria? Não, eu quero menos 4 e 2. Então, vou colocar aqui outro vetor. M menos 4 e 2. Tá vendo que os dois vetores têm a mesma direção? Se eu fizer aqui outra cor.
Procuro pegar esse vetor, mudar. Agora sim. Tá vendo? O que eu estou querendo te mostrar é que os vetores não são iguais, mas eles têm a mesma direção, porque eles têm componentes paralelos, eles têm componentes proporcionais. Por isso é que aqui eu posso, se eu quiser, precisa? Não, claro que não precisa, você pode trabalhar com esse vetor mesmo, mas os números vão ficar menores. O mesmo ocorre com esse outro vetor, menos 6, menos 3, 6. Ao invés de trabalhar com ele, eu trabalho com outro que tem a mesma direção que ele, que é só eu pegar isso aqui e dividir todo mundo por 3. Bom, então eu já tenho os vetores, chamei de U e V. Eu já tenho os vetores U e V. Se eu quero a equação vetorial desse plano, a equação vetorial vai ficar um ponto genérico x vai ser igual a um ponto qualquer do plano, eu posso usar o A, o B ou o C, tanto faz, vou pegar o A, mais lambda vezes o vetor menos 2, menos 2, 1, mais mi vezes o vetor menos 2, menos 1, 2. E aí, se a gente for resolver isso, ó, a gente vai ficar com uma coisa do tipo x igual. As coordenadas do ponto A, 3, 0, menos 5, mais menos 2 lambda, menos 2 lambda e lambda, mais menos 2 mi, menos mi e 2 mi. O que vai me dar as seguintes equações paramétricas. 3 menos 2 lambda, menos 2 mi, depois 0 menos 2 lambda, menos mi, e por fim menos 5 mais lambda mais 2 mi. Deixa eu só marcar aqui para ver se você realmente está identificando o que eu estou fazendo. Vou pegar a primeira componente de cada um para somar. Isso aqui deu aqui. Primeira componente de cada vetor, depois segunda componente de cada vetor, vai dar a segunda componente aqui. E finalmente, terceira componente de cada vetor, vai dar a terceira componente. Tá? Essa é a equação vetorial, na verdade, essa daqui de onde é a equação vetorial, aqui é a equação paramétrica. Já aproveitei para mostrar também. Ah, mas o que eu estava falando, hein? Ah, eu estava falando. Eu estava falando da equação cartesiana. Vou pagar isso lá para baixo. Olha só, tem lá em vídeos, tem um vídeo dessa aula, tá? Então tem a resolução desse exemplo aqui, tá legal? Deixa eu só ver aqui uma coisa, até onde que vai. Deixa eu só ver até onde que vai o vídeo para saber o que eu realmente não posso deixar de fazer aqui para você não ficar sem. Tá vendo aqui, ó, estudo do plano. Pessoal, aí começa, tá vendo, explicando isso tudo, provavelmente de outro modo, né? Porque cada hora eu explico de um jeito diferente. Aí justamente eu fiz isso, tá?
Determine a posição relativa. Legal. Já vi que aqui eu terminei tudo. Bom, mas vamos lá. Vamos fazer isso aí. Se não der tempo de faltar lá no final, tem lá o vídeo. Então, olha só. Olha o que está falando. Determine as equações paramétricas do plano alfa que passa pelo ponto A. Ah, então calma aí. Já tem um ponto do plano. Beleza. E é paralelo às retas dadas a seguir. Pô, mas aqui está me dando as retas. Só que para eu achar a equação paramétrica do plano, eu preciso de dois vetores que me deem a direção do plano. Ou seja, através da equação da reta, eu tenho que descobrir os dois vetores que eu estou querendo, que eu preciso para a equação do plano. Tá, peraí. Aqui na reta R, eu estou com a equação paramétrica da reta R. Porque olha só, isso aqui pode ser escrito assim, um ponto P vai ser igual, olha para cá. Isso é do primeiro componente. Mais B vezes menos 2. Ou seja, 2 menos 2B. Segunda componente. Menos 1 mais B vezes 0. Ou seja, vai ficar só menos 1. E terceira componente. E terceira componente, ó, 0 mais B vezes 3. Vai dar só 3B. Isso aqui sendo B um número real. Ou seja, o parâmetro agora é o B. Esse B ó, é o parâmetro, ao invés de T. Tanto faz, né? Eu posso chamar da letra que eu quiser. Então, o meu parâmetro agora é o B. Ah, então, olhando para essa equação paramétrica, eu já sei que o vetor diretor dessa reta, vetor diretor de R, vai ser... O vetor diretor é o vetor cujas componentes são os coeficientes do meu parâmetro T. Só que aqui, no caso, o parâmetro não é T, é B. Então, o vetor cujas componentes são os coeficientes do meu parâmetro B. Portanto, é o vetor ó, coeficiente do B, menos 2. Aqui o coeficiente do B é 0 e 3. Então, menos... Que já estava aqui, né, aliás, explicitamente. Então, esse é o diretor, o vetor diretor de R. Então, o vetor menos 2, 0, 3. Ah, tá fazendo a reta. Tá, então esse é o vetor diretor da reta, que vai dar a direção do plano também. Porque a gente quer a equação paramétrica do plano que passa pelo ponto e é paralela às retas. Então, o vetor diretor da reta também vai ser vetor diretor do plano. Tá. Agora eu tenho que trabalhar com a reta S. Ih, mas na reta S, ó, isso aqui está escrito assim. S é x sobre 2 igual a y menos 2, que é igual a assim. Ou seja, isso aqui está com as equações simétricas. Mas eu não quero. Eu quero achar as equações paramétricas. Bom, para isso, eu vou igualar isso aqui a um parâmetro T.
Igualando isso a um parâmetro t, eu fico com a reta S, vai ser. Eu, hein? Não, esse negócio que fala aí do iPhone. Então, a reta S vai ser, ó, x sobre 2 igual a t, vai dar x igual a 2t. Y menos 2 igual a t, deixa eu escrever aqui do lado que eu estou fazendo, ó. X sobre 2 igual a t. Deu x igual a 2t. Depois, y menos 2 igual a t. Deu y igual a t mais 2. E z igual a t. Se essas são as equações paramétricas, então o vetor diretor da reta S vai ser o vetor cujas componentes são os coeficientes do parâmetro t. Ou seja, vai ser o vetor dois, e 1. Então, isso é o vetor 2, 1. Finalmente, encontrei os dois vetores que me dão a direção do plano. Portanto, eu quero a equação paramétrica do plano. Então, a equação paramétrica desse plano, π, vai ser x, y e z, igual. Primeiro, eu coloco o ponto pertencente ao plano, que aqui no caso é o ponto A, 1, menos 2 e 5. Mais... Aí, componentes do primeiro vetor, menos 2, 0, 3. Então, menos 2t, mais 0t, mais 3t. Aliás, não vou chamar de t, não. Vou chamar de lambda e mi para ficar usando a mesma letra que eu usei lá para demonstrar. Então, mais 2, menos 2 no lambda. Aqui é só menos 2, e aqui 5 mais 3. Né? Agora, mais... Agora eu vou usar o outro vetor, o 2, 1, 1. Então, vai ficar 2mi, 1mi e mais 1. Vamos tentar jogar isso aqui lá no GeoGebra. Na verdade, nunca fiz plano lá no GeoGebra com equação paramétrica, não. Mas ele certamente faz. Vamos jogar lá para a gente para escrever plano. As equações. Não preciso escrever, né? Vamos jogar para cá. É isso. E vamos escrever as equações aqui. Vamos ver se ele consegue fazer isso. 1 menos. Aí o mi eu vou substituir por m. E o lambda eu vou substituir por L. 1 menos 2m mais 2L. 2 menos 5. 3. Ah, não. M não. O contrário. Tá, o M é de mim mesmo. Então, 5 mais 3L mais M. Espero que tenha... Não faz. Subtração inválida. Porque já tinha um M aqui antes, tá vendo? Por isso que ele não está aceitando o M, ele está pegando esse valor do M aqui antes. Por isso que ele está subtraindo, eu acho. Vamos trocar esse M por N. Esse M por N. Esse M por N. Ele atribui valores, aí eu espero que ele tenha feito o plano lá. Não fez. Então, eu acabei de descobrir que o GeoGebra não consegue fazer
trabalhar com plano na equação paramétrica. Ele só vai conseguir trabalhar com plano na equação cartesiana, mas tudo bem. Aí eu vou te mostrar a equação cartesiana, depois eu vou voltar para te mostrar que vai ser o mesmo. Tá? Vou até pegar como exemplo esse aqui, para você ver quando eu jogar lá no GeoGebra que vai dar a mesma coisa. Então, isso aqui foram as equações paramétricas, tá? Paramétricos. Vou te mostrar a cartesiana. Se funciona agora. Agora tá dando tudo que eu tinha escrito, que não estava aparecendo. Destaque. Nossa, eu tô com o ventilador ligado mesmo assim, eu tô pingando. Beleza, vou te mostrar a cartesiana e vou voltar lá para você ver que é a mesma coisa. A equação cartesiana, ela é encontrada da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte. Quando eu tenho uma reta para cá. Então, aqui nesse plano, se eu conhecer um vetor normal ao plano, quer dizer, um vetor perpendicular ao plano, que eu vou chamar de vetor N, vetor normal de componentes ABC, e conhecer um ponto desse plano, então, se eu conheço esse ponto aqui, que é o ponto A de coordenadas x0, y0, z0, e aí observa que esse ponto A pode ser um ponto qualquer, não precisa ser aqui onde está o vetor, porque o vetor é uma entidade móvel. Então, qualquer lugar que eu conheça o ponto A, é só pegar o vetor e arrastar para lá, porque o vetor é uma entidade móvel, então, beleza. Com essas informações, eu consigo determinar a equação do plano. Como? Vou pegar um ponto qualquer desse plano, que eu vou chamar de ponto X, de coordenadas x, y, z. E aí eu tenho o seguinte. O vetor AX é perpendicular ao vetor normal. E eu lembro que numa aula dessa a gente falou uma parada dessa, hein? Quando falar que dois vetores são perpendiculares, na mesma hora você tem que pensar que acontece o quê? Entre dois vetores perpendiculares. O determinante é zero, né? Produto escalar. É zero. Desculpa. Então, nada, amor. Não, foi ótimo. Você lembrava que alguma coisa era zero. Então, AX é perpendicular a N. Isso quer dizer que o produto escalar AX escalar com N vai dar zero. Aí eu vou encontrar isso. Primeiro, quem é o vetor AX? O vetor AX é x menos A, que vai ficar o vetor AX, vai ser x menos A. X menos x0, y menos y0 e z menos z0. Beleza. Vou fazer isso aqui para escalar com N. AX escalar com N vai ser, isso aqui é só demonstração, tá? X menos x0, vou repetir, y menos y0, estou repetindo AX, z menos z0, escalar com N, que eu disse que tem componentes ABC. Isso aqui tem que dar zero. Como é que eu faço o produto escalar? O produto escalar é a primeira componente do primeiro vetor vezes a primeira componente do segundo vetor. Ó, primeira componente com a primeira componente, mais segunda componente com a segunda componente,
mais terceira componente com a terceira componente. Isso aqui tem que dar zero. Então, resolvendo, vai ficar A, vou colocar só o contrário porque fica melhor da gente enxergar. A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0 igual a zero. Vou aplicar distributivo. A vezes x menos A vezes x0 mais B vezes y menos B vezes y0 mais C vezes z menos C vezes z0 igual a zero. Isso tudo é demonstração, só para você saber o final. Observa que aqui, esses valores que estão em preto lá originalmente, deixa eu pintá-los agora de cinza, esses valores são dados no exercício. Ó, x0, y0, z0 eu sei e ABC eu também sei. É só o x, y, z que são as variáveis, que estava em vermelho aqui. Ah, então calma aí. Tá, aqui o x é variável. Mas aqui, ó, AX0, isso é um número. Porque o A eu sei e o x0 eu também sei. Mesma coisa, BY0, isso é um número. CZ0, isso é um número. Não tem nenhuma variável aqui, porque eu conheço o A, o B e o C e o x0, y0, z0. Então, no exercício, eu vou fazer essa conta. Menos AX0, menos BY0, menos CZ0, isso vai dar um número. Que eu vou passar lá para o segundo membro. E vou chamar de número D. Podia chamar de qualquer letra, né? Enfim, eu vou ficar com... Eu vou passar isso para o segundo... Bom, vamos fazer devagar. Vou pegar isso aqui. E vou passar para o segundo membro. E aí, quando eu passar para o segundo membro, vai ficar AX0 mais BY0 mais CZ0 lá no segundo membro. Eu vou chamar isso aqui de D. Porque é o que eu falei, no exercício, isso aqui vai dar um número, você vai fazer a conta, porque aqui está literal, né? E aí vai sobrar AX mais BY mais CZ igual a D. Essa é a equação cartesiana. Aqui eu botei o D como se ele estivesse lá no primeiro membro, tanto faz, mas eu nem quero ele aqui não. Acho que é mais fácil você pensar assim. E aí o D é a soma dele, já mesmo. Mas eu gosto mais assim. Então, a equação cartesiana do plano é AX mais BY mais CZ igual a D. Congela a imagem. Vem aqui na reta. Cara, eu falei aqui na reta que eu gostava pra caramba da equação paramétrica, porque na equação paramétrica eu tinha explicitamente as componentes do vetor diretor da reta. Pois bem, volta para o plano. A melhor equação para a gente usar para o plano é a cartesiana, primeiro porque essa é infinitamente mais fácil do que esse monte de equações aqui, né? Do que esse monte de equações aqui da paramétrica. Então, muito com mi, com lambda, com dois vetores, com ponto. Essa aqui é infinitamente mais fácil, ó, pequenininha. E segundo, essa aqui é boa zona, porque olha só quem são os coeficientes do meu parâmetro. Quem são os coeficientes das minhas variáveis x, y e z? Os coeficientes das variáveis x, y e z, que são o a, o b e o c, eles são as componentes do vetor normal. O vetor normal do plano é o vetor A, B, C. Ah, agora o GeoGebra faz, ó. Agora eu vou pegar... Agora eu vou pegar esse mesmo exercício aqui, que o GeoGebra não tinha feito, porque o GeoGebra não consegue trabalhar com dois parâmetros, acabei de descobrir isso, e vou encontrar a equação cartesiana. Vou fazer em outra cor para você entender que eu fiz depois. Vou fazer isso aqui.
Eu quero aqui encontrar a equação cartesiana desse mesmo plano. Só que para eu encontrar a equação cartesiana, eu vou usar o ponto A que foi dado. Putz, grila, pior que aqui eu preciso do vetor normal. E aqui eu não tenho vetor normal. Aqui o que eu tenho são dois vetores paralelos ao plano, ou seja, a situação que eu tenho aqui é a seguinte, ó, eu tenho um plano, eu tenho um ponto A do plano, e eu tenho dois vetores paralelos ao plano, mas o vetor é uma entidade móvel. Então, esses dois vetores que são paralelos ao plano, que são o vetor diretor da R e o vetor diretor da S, então posso trazê-los aqui para o plano. Vetor diretor de R e vetor diretor de S. Putz, mas o que eu precisava era do vetor normal. Mas calma aí. Eu preciso do vetor normal. O vetor normal está aqui. Ou seja, se o vetor normal é normal ao plano, ou seja, perpendicular ao plano, é porque o vetor normal é simultaneamente perpendicular a esses dois vetores do plano. E quando eu quero encontrar um vetor simultaneamente perpendicular a dois vetores do plano, ó, anda para trás aí com as aulas. Lembra que teve uma aula que eu falei assim, quando eu quero encontrar um vetor simultaneamente ortogonal a dois vetores dados, eu vou fazer tal coisa. Era o que mesmo? Alguém lembra? Para encontrar um vetor aqui que é simultaneamente ortogonal a esses dois, o que eu acho desses dois? Produto dos dois vetores. Qual produto? Porque produto pode ser escalar, vetorial ou misto. Qual? Vetorial. Perfeito. O produto vetorial de dois vetores me dá um vetor simultaneamente ortogonal a ambos. Exatamente o que eu preciso lá. Ó. Porque o vetor normal é um vetor simultaneamente ortogonal a esses dois vetores do plano. Então, o vetor normal, ele vai ser o produto vetorial de VR com VS. Então, calma aí. Produto vetorial, como é que era mesmo? Aquela parada do determinante que eu boto aqui na primeira linha. I e JK são os vetores da base canônica. Segunda linha, componentes de VR. Cadê o VR? Menos 203. Componentes de VS, 211. Aí eu vou só fazer esse determinante aqui de cabeça só para agilizar. Então, em I vai ficar 0, menos 3. Em J vai ficar menos 2, menos 6, dá menos 8, troca só fica 8. E em K vai ficar menos 2. Então, esse é o vetor normal. Se esse é o vetor normal, como é que era a equação do plano mesmo, hein? A equação do plano, deixa eu escrever que isso é o meu pensamento. A equação do plano é AX mais BY mais CZ igual a D. Onde o ABC são as componentes do meu vetor normal. Beleza. Então, calma aí. Deixa eu mandar aqui a equação. Então, vai ficar, ó, menos 3x mais 8y menos 2z. Mas quem é o D, cara? Como é que eu vou fazer? Igual a D. Agora, eu vou pegar um ponto qualquer desse plano, que aqui no caso foi o ponto A que foi dado, e vou substituir aqui para encontrar o D. Se o ponto A, que é 1 menos 2, 5, pertence ao plano π, então, menos 3 vezes o x do ponto A, mais 8 vezes o y do ponto A, que é menos 2, menos 2 vezes o z do ponto A, tem que dar D. Por quê? As coordenadas desse ponto tem que se encaixar aqui na equação do plano. Então, é assim que a gente obtém o D, substituindo um ponto na equação do plano. Daí fica menos 16, vai ficar grandão. Com menos 10 dá menos 26, com menos 3 dá menos 29. Vai ser ruimzão de fazer no GeoGebra, mas tudo bem. Não é isso? Menos 10, menos 16, menos 3.
Tem jeito. Então, D é menos 29. Beleza. Então, a equação desse plano é menos 3x mais 8y menos 2z igual a menos 29. Agora, eu vou pedir para o GeoGebra plotar esse plano. Menos 3x mais 8y menos 2z igual a menos 29. E vou te mostrar o vetor normal, para você enxergar. Ó, menos 3x. Olha como ele sabe que é um plano, que maneiro. Mais 8y. Agora, engraçado, eu realmente pensei que ele fosse conseguir fazer com os dois parâmetros, mas não conseguiu. Tá vendo? Isso aqui é um plano, é porque aqui... Tá vendo? Isso é um plano. Deixa eu tirar esse plano aqui, por exemplo. Não. Isso aqui é um plano, tá vendo? Aí eu vou te mostrar o vetor normal desse plano. Eu te falei que o vetor normal era o vetor cujos componentes são esses coeficientes aqui, ó. Então, eu vou pedir para ele colocar o vetor, que eu vou chamar... Vou trocar aqui as coordenadas do V, que antes estava menos 2, menos 2, 1. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Menos 3, 8, 3, 8 e menos 2. Você vê o vetor normal plano. Aí eu queria que você visse que esse vetor está perpendicular ao plano. É porque o padrão dele é colocar o vetor... O padrão dele é colocar o vetor com a origem, com a extremidade inicial dele na origem. Se a gente pegar esse vetor e arrastar esse vetor para cá, esse vetor é perpendicular a esse plano. Aqui nessa posição, se a gente prolongar, ó, isso para cá, ele é perpendicular ao plano. Só que ele constrói o vetor sempre com a extremidade na origem. Vamos ver uma outra posição que a gente vê isso, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui o vetor preto, ó, se eu prolongar ele, tá vendo que ele vai ser perpendicular a esse plano? Porque esse é o vetor normal do plano. E mais, se eu pedir para mostrar, porque aquele ponto, qual era o ponto A, hein? Ah, o ponto A era esse aqui, não era? 1, 2, 5. Não, 1, menos 2 e 5. O ponto A. Então, eu vou te mostrar que esse plano passa por esse ponto. Vou pegar esse A aqui e mudar que ele é 1. Ó, assim, 1, 2, 5, ele não passa. Quer ver? Eu vou girar, você vai ver que ele não passa, tá vendo? Por esse ponto A. Agora, se eu puser 1, menos 2, 5, que era o ponto A de lá, olha lá. Agora ele passa, tá vendo? Que o plano passa por esse ponto. Então, esse plano, de fato, passa pelo ponto A, e se eu prolongar aqui a extremidade do vetor, eu vejo que esse vetor é normal a esse plano. Era o que a gente queria. Eu queria conseguir virar um pouco mais aqui, mas ele não está virando. Você vê nessa posição também, ó, se eu prolongar isso aqui, tá vendo? Ele é perpendicular a esse plano. Tá legal? Não vou nem copiar essa coisa para lá, porque sem poder girar, mas não, você não vai enxergar lá. Bom, mas isso é, então, a equação cartesiana do plano. Tá. Então, pusemos lá. Importante, o vetor normal N é o vetor cujos componentes são os coeficientes de... Já falei isso. Tá? O vetor normal é ortogonal aos vetores diretores do plano, ou seja, a gente encontra o vetor normal, então, fazendo o produto vetorial, que é o que a gente fez lá, vetores diretores do plano. Aí aqui eu peguei um exemplo, ó. Determine uma equação geral do plano alfa, sabendo que esse plano é perpendicular à reta R, dada a seguir e que passa pelo ponto A, que é 0, 0, 0. Se o plano é perpendicular à reta R, aí eu fiz lá o desenho para você enxergar isso. Que é esse desenho aqui. Se o plano é perpendicular à reta R, então
O vetor normal do plano é o vetor diretor da reta. Porque a reta é perpendicular ao plano. Que é esse desenho aqui, tá vendo aqui a reta perpendicular ao plano. Então, o vetor normal da reta é o vetor diretor da reta. O vetor normal do plano é o vetor diretor da reta. Então tem que achar o vetor diretor dessa reta. Só que estão aqui, ó, as equações da reta R. Foram dadas. As equações da reta R está dada na simétrica. X sobre 2 igual a y menos 2, que é igual a z. Para eu achar o vetor diretor, eu vou passar isso aqui para a paramétrica. Quer dizer, eu vou colocar isso tudo igual a um parâmetro t, para encontrar os parâmetros. Daí vai ficar x sobre 2 igual a t, que dá x igual a 2t. Já encontrei a paramétrica do x. Depois, y menos 2 igual a t, que vai dar y igual a 2 mais t. E, por fim, z igual a t. Então, as equações paramétricas são x igual a 2t, y igual a 2 mais t e z igual a t. Logo, o vetor diretor da reta R, que é o vetor cujos componentes são os coeficientes do parâmetro t, vai ser, ó, coeficientes do parâmetro t. Então, é 2, aqui o coeficiente é 1 e aqui o coeficiente é 1. Então, o vetor diretor da reta é o vetor 2, 1, 1, que é o vetor normal do plano. Como é que era a equação do plano? A equação do plano é ax mais by mais cz igual a d, onde os coeficientes das variáveis são os componentes do vetor normal. Então já vai ficar assim, ó. O a é 2, então fica 2x mais y mais z, que aqui são as componentes do vetor normal, igual a d. Tem que achar o d. Como é que eu vou achar o d? Substituindo o ponto que eu conheço. O ponto que eu conheço é o ponto A, que é a origem. Então, se o A pertence ao plano π, então as coordenadas do ponto A têm que se encaixar na equação do plano, que vai ficar zero, né? Vai ficar 2 vezes 0 mais 0 mais 0 igual a d, que vai dar d igual a 0. Então, a equação desse plano Então, a equação desse plano π é 2x mais y mais z igual a 0. Esse aqui eu acho que fica legal se a gente mostrar lá no GeoGebra. Ó. Se eu lá no GeoGebra puser a equação desse plano, 2x mais y mais z igual a 0, e puser as equações paramétricas daquela reta R, que são 2t, 2 mais t e t, a gente vai ver que, de fato, essa reta é perpendicular ao plano. Bora ver. Vou tirar isso, que eu não quero mais que apareça. Aí ele leva um tempo para entrar e fica congelado. Tá, aí vou colocar a equação do plano que eu estou querendo, 2x mais y mais z. É esse plano aqui, ó. Agora, a reta que é perpendicular a ele. As equações paramétricas eram 2t, 2 mais t e t. Ó. Tá vendo aqui? Que é a reta de fato, ó. Ó, aqui nem aparece o plano, né? Essa reta de fato é perpendicular a esse plano. Vou pegar aqui uma posição. Olha só o que a gente tem aqui.
Aqui é o plano que a gente achou. Esse é o plano π, que a gente achou lá. Essa é a reta R, aquela equação lá que a gente achou. 2θ, C mais 2, dt. Aqui o plano π, que foi o 2x mais y mais z igual a 0. E aí, ó, a reta, de fato, é perpendicular ao plano. Aliás, ainda podia ter mostrado duas coisas aqui. Bom, primeiro a gente está vendo que esse plano está passando pela origem. Segundo, eu poderia ter pedido também o vetor diretor, né? Ah, olha só que maneiro. Eu nem entrei assim, mas aqui, olha só como é que ele escreve a equação da reta. Já mostra aqui explicitamente o vetor diretor, ó. 2, 1. Se eu pedir aqui, V não, porque já tem um V. Se eu pedir, sei lá, alguma coisa que não tenha N, eu acho que não, N tem. K. K igual, aí o vetor 2, 1. Esse vetor 2, 1, ó, ele tem a mesma direção da reta, tá vendo? O vetor 2, 1 é paralelo à reta. Ele tem a mesma direção da reta. Se eu conseguisse, porque eu não consigo, se eu conseguisse pegar esse vetor e arrastar só... Às vezes eu tô com vontade própria. Se eu pegar só esse vetor e conseguisse arrastar ele para cá, ele ia coincidir com a reta. É porque o que eu falei, o padrão do GeoGebra é construir o vetor com a extremidade inicial na origem. Viu? Mas você está vendo, né? Dá para ver nitidamente que ele é paralelo à reta, quer dizer, tem a mesma direção da reta. Certo?